No programa de hoje você vai ver os principais pronunciamentos no plenário. Vereadores discutem a inclusão da ideologia de gênero nas escolas da rede municipal. O Anderson Florencio parabeniza a prefeitura pela criação do skate park. E Osmar Ricardo comunica a greve dos servidores municipais. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. E a ideologia de gênero voltou a ser alvo de debates no plenário. Ontem entrou em pauta um requerimento do vereador Luiz Eustáquio. Ele pede para suspender no Recife a distribuição de materiais didáticos que abordem o ensino da ideologia de gênero e da diversidade sexual. O vereador Luiz Eustáquio mais uma vez defendeu que o ensino de gênero cabe à família. O parlamentar também disse entender que a maior parte da população não concorda que o tema deva ser discutido na escola. Que a maioria da população não concorda que questões morais sejam ensinadas na escola pelos professores para crianças a partir de 6 anos de idade, da primeira à quinta, no fundamental, de 6 aos 10 anos de idade, e essa discussão, ao nosso ver, e ao ver da maioria dos vereadores dessa casa, não deveriam estar nos livros didáticos. Foi por isso que nós enfrentamos aqui um debate muito sério, inclusive com essas galerias, na época, lotadas de professores, porque eles estavam, naquele período, discutindo não apenas a questão da ideologia de gênero, mas também estávamos discutindo alguns assuntos, outros, de seus interesses. E nós tínhamos aqui muitas pessoas discutindo esse tema. Mas o que é que nos espanta? Verificar que, mesmo assim, o governo federal colocou nos livros didáticos, a partir do MEC, que enviou para as escolas em todo o Brasil, colocou esse tema. O professor está com a criança de forma genérica. O professor tem, em média, 30, 40 crianças numa sala de aula. Ele está com a criança durante 4 horas, durante 5 dias. O pai e a mãe estão com todas as outras horas com o filho. Mas o professor, é ele que tem que ensinar essa questão. Eu acredito que o professor ele é muito importante na nossa sociedade. Mas ele tem um papel, ele precisa, principalmente num país onde a educação está com tanta fragilidade, principalmente no município, que nosso município é um dos municípios que também tem fragilidade na educação. Então, tem tantas coisas importantes, como português, matemática, para ser ensinado às crianças. Tem tanta coisa importante para ser ensinada às crianças. Mas não, você tem que ensinar como é a relação sexual, você tem que ensinar e colocar para a criança que ela que ela vai aprender se ela é homem ou se ela é mulher. Luiz Eustáquio ainda pediu a criação de uma comissão para debater o assunto com o prefeito. E leu trecho de um livro que foi distribuído na rede municipal de ensino. Sexualidade do ser humano, é isso que está escrito aqui no livro. A sexualidade envolve sensações, emoções, sentimentos que proporcionam prazer ao ser humano e não apenas a união de órgãos genitais de 2 pessoas. Também faz parte da sexualidade conhecer a si mesmo e aos outros e os comportamentos que estão relacionados à identidade sexual. O gosto de si mesmo e os cuidados com o próprio corpo também estão envolvidos na sexualidade. O relacionamento conjugal entre 2 pessoas formando um casal, as relações de carícias, beijos e abraços, o ato sexual, são manifestações da sexualidade humana. Entre as relações conjugais existem casais formados por homem e mulher e casais formados por pessoa do mesmo sexo. Os casais podem ou não ter filhos. Alguns casais podem decidir adotar filhos. Identidade sexual. Aqui está a definição que eu coloco. É aqui onde está a questão.
identificar-se com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Não é homem e mulher, não é menino ou menina, é a identificação. O que você se identificar, aí será você. É nessa linha que eu estou discutindo, que é isso que está sendo levado para as crianças na sala de aula. O vereador Osmar Ricardo discorda do colega. Para ele, a retirada dos livros afetará a educação das crianças. Não é o professor que vai dizer à criança que ele tem que ser heterossexual, bissexual, ou o que ela tem que ser. Não diz, o livro é claro aí. E apenas uma página. Observando aí, eu dei uma carteada no jornal, no livro, e eu vi que é só uma página que fala um pouco desse que Vossa Excelência coloca na tribuna aí, nesse momento. Eu quero dizer, Vossa Excelência, Vossa Excelência está no seu papel de defender contra, de criar o fato político, de querer tirar, né, os livros das salas de aulas, mas eu quero dizer, Vossa Excelência, que vai atrapalhar muito mais a educação das crianças se tirar os livros nesse momento. Já é didático, já foi dado, já foi doado pelo governo federal e que a Prefeitura do Recife já investiu na nossa educação. Eu quero só dizer, Vossa Excelência, que respeito sua posição, mas discordo do que Vossa Excelência coloca aí. Já o vereador Antônio Luiz Neto concorda que o tema compete à família da criança. Não compete à escola fazer a educação sexual das crianças. Mundialmente é consagrado, pedagogicamente é consagrado, que compete à família o trato de tema tão delicado, de tema tão particular de cada família. A exemplo do que ocorre também na questão religiosa. No mundo inteiro, a maioria dos países consagra o sistema laico de entendimento religioso de forma a permitir que as pessoas tenham a liberdade de escolha religiosa e que as demais religiões sejam respeitadas. No que diz respeito ao gênero, é fundamental que nós façamos uma análise muito simples, muito rápida. Nós temos, por exemplo, no Recife, cerca de 300 escolas. E nestas 300 escolas trabalham cerca de 7 mil profissionais de ensino. Cada profissional de ensino foi nascido de uma família. Cada profissional de ensino foi forjado no seu pensamento, no seu caráter, na sua educação, por um encaminhamento familiar. Cada profissional de ensino do Recife vai lidar com cerca de 30, 40 alunos na sala de aula. E esses 30, 40 alunos na sala de aula vão lidar com 8, 10 professores. Como podemos nós querer, não só no Recife, como também em todo o país, fazer com que as nossas crianças recebam educação sexual se cada professor tem uma visão de sexualidade? Como podemos nós permitir que um professor, em geral, não preparado para dar aulas sobre sexualidade, vereador Albi, possa abrir a boca para manifestar a sua forma de pensamento sobre esse tema, se o próximo professor que vai dar a próxima aula é outra pessoa, com outra formação, com outro pensamento, com outra origem? O vereador Carlos Gueiros é autor de um projeto de lei que também trata sobre o assunto. Dei entrada num projeto de lei para deixar bem claro uma palavrazinha: proíbe. Porque essa é uma palavra que no dicionário não tem subterfúgio. Então está aí um projeto de lei proibindo isto aí, ou seja, dizendo em consonância com o que já se aprovou no Plano Municipal de Educação, fica proibida a distribuição de qualquer elemento desse. Vossa Excelência está fazendo um requerimento, eu vou votar a favor dele, mas requerimento é estender a mão. Oi, pelo amor de Deus, me dê não sei o quê, eu não peço isso não. É para ele cumprir o que está determinado, eu não vou pedir que ele não faça não. Mas Vossa Excelência tomou essa atitude, eu vou votar favorável. Mas acho que é um erro a gente pedir o cumprimento de uma coisa que a gente já determinou. Por falta de quórum, a votação do requerimento foi adiada. Os servidores municipais do Recife decidiram entrar em greve
As categorias têm até 72 horas para dar início à paralisação. Quem deu a notícia no plenário foi o vereador Osmar Ricardo. Na última segunda-feira, dia 22, teve um ato com todos os sindicatos na frente da prefeitura. À tarde, ontem à tarde, teve esta mesa de negociação que nenhum sindicato aceitou essa proposta da prefeitura, inclusive serve para os professores, que têm um piso salarial por lei federal, e que a prefeitura tem que aplicar e que dizia que aplicava, que agora não quer aplicar mais. Eles estão no mesmo parâmetro de todos os servidores, na mesma lata, na lata do lixo da prefeitura. Os servidores, na verdade, estão desta forma. Então mostra que a prefeitura não valoriza os seus professores, não valoriza os seus ADIs, o pessoal do IASC, os servidores da INLUB, da UB, da CTTU, vereador Vicente Zé Gomes. Vossa Excelência é presidente desta casa hoje, mas sabe da minha luta em defesa dos trabalhadores e dos servidores da prefeitura. Independente de governo, independente de ser do PT, nós fizemos greves no governo do PT. No governo de 8 anos de João Paulo, fizemos 7 anos de greve. No governo de João da Costa, fizemos 4 anos de greve. E nesse governo, fizemos só 1 ano de greve até agora. Mais uma vez, o sindicato agora não sai rachado com as categorias. Unificamos as categorias e dizemos hoje que vamos estar em greve. Como manda a Justiça Trabalhista, a gente está comunicando ao Tribunal Regional do Trabalho que estamos entrando em greve, temos um prazo de 72 horas para defragrar essa greve. Tenha certeza, senhor presidente, essas galerias aqui vão estar cheias, porque nós vamos convocar os servidores para cá. Porque o que o prefeito quer apresentar a esta casa aqui, a proposta para os servidores, é uma vergonha. E espero, sim, que os meus pares não aceitem a proposta que a prefeitura quer enviar para esta casa contra os servidores municipais. Almir Fernando citou uma série de ações que, segundo ele, podem estar contribuindo para o aumento da violência no Recife e região metropolitana. Fechamentos de PPOs. Muita gente diz que não funciona, mas é a presença da polícia na comunidade. O mínimo que a gente tenha de policiais que não possa se deslocar, mas a polícia está presente naquele local através do PPO. As delegacias, estava comentando agora mesmo com o vereador Alfredo Santana, que houve a necessidade de acionar a delegacia de Casa Amarela para um local de acidente, de uma vítima fatal, e naquele momento não tinha nenhum agente para poder se deslocar ao local para fazer a ocorrência, fazer o BO daquele fato que aconteceu naquele local. Então, e a gente tem visto que as delegacias, com a centralização dos plantões, as delegacias dos bairros fecham durante a semana à noite, no final de semana está fechada e nos feriados também. E temos apenas um plantão centralizado lá na Avenida Agamenon Magalhães, junto do próprio batalhão, do 13º Batalhão. Então, são essas ações, são essas questões que fazem com que se tenha esse clima de impunidade. A patrulha do bairro, que tanto deu certo nos governos passados, que deu certo no governo de Eduardo Campos, está se acabando, a gente não está vendo mais a patrulha do bairro. As viaturas da patrulha do bairro estão sendo usadas para outros tipos de ocorrências. Não temos mais as patrulhas do bairro. O efetivo diminuiu. Então a gente está vendo, se o governo do Estado não tomar as providências necessárias para melhorar a segurança, eu não sei onde nós vamos chegar. O Anderson Florencio parabenizou a Prefeitura do Recife pela inauguração do skate park na orla da praia de Boa Viagem. O espaço começou a funcionar no último domingo. A maior pista de skate aqui da nossa cidade, do nosso estado e também da região Nordeste. É um evento que retribui uma solicitação da juventude, daquelas pessoas que fazem o skate, a grafitagem, que participam desse movimento. O skate park é o maior e mais completo da cidade. Fica numa região da cidade onde é democrática, na praia de Boa Viagem, na praia do Pina, e que se tornará ali o grande centro de encontros dessas pessoas que praticam cada vez mais a prática do skate. O skate park da Orla tem 1.050 metros quadrados de área e foi projetado pela empresa carioca Rio Ramp, principal referência nacional na concepção e na construção de pistas de skate. Nós temos ainda na pista de skate, o skate park,
ela oferece um misto de obstáculos, que variam com curvas, bancos, gerando um circuito contemporâneo, que remete inclusive às ruas, para aqueles que são iniciantes e aqueles que têm já uma formação profissional. O que chama a atenção desse caso é a inovação da Secretaria de Turismo do Recife e de Lazer, assim como da gestão, que foi investido no equipamento R$525 mil, sendo todo ele da iniciativa privada, não tendo gasto público na construção desse equipamento importante da cidade. O jogo do bicho foi tema do pronunciamento do vereador Amaro Cipriano Maguari. O jogo do bicho não tem extração no estado de Pernambuco. Eu fui em Fortaleza e acompanhei a corrida do jogo na televisão lá. Lá o camarada joga e o cara pode ir assistir a corrida lá no setor da televisão e você vê a transparência do jogo do bicho. Fui na Paraíba, tem a loteria do estado da Paraíba. Fui em Natal banca pela Paraíba. Fui em Maceió, a semana passada, banca também pelo jogo da Paraíba. E em Pernambuco não tem extração. Tem 11 corridas aqui em Pernambuco sem ter nenhuma extração. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais.